Uma mulher que reflete o coração de Jesus. 30 passos para seguir os exemplos de Cristo. Terceiro dia, compassivo. Você talvez já tenha passado pelo que vivi na semana passada. Você sabe que alguma coisa está errada, não gosta da maneira como está se comportando ou pensando. Não consegue acreditar em como está tratando os outros ou respondendo às pessoas de forma tão insensível. Você está sem filtro e sabe disso. Não é o seu eu legal. O eu que você quer e que busca ser sempre. Com certeza não está agindo de maneira alguma como uma mulher que é cheia do Espírito Santo e que anda com Jesus. Sentindo tudo que descrevi anteriormente, sentei-me hoje cedo para fazer um levantamento da minha semana passada. Parei todos os meus afazeres e dediquei tempo para olhar para dentro do meu coração. Eu queria ver se conseguiria apontar o que estava faltando, porque não estava gostando da forma como as coisas, como eu estava indo. Para minha grande surpresa, a minha sondagem do coração levou apenas alguns minutos, até que fiquei face a face com a realidade de que uma das principais qualidades de caráter estava faltando em mim e no meu coração. Havia mais ou menos uma semana, e era a compaixão. Acho que uma razão de ter me escapado tão feio, que a compaixão figurava no meu topo de lista de necessidades espirituais, se devia ao fato de que estava no início do ano, e eu já estava atrasada. E tinha tantos planos, tantos sonhos grandiosos para mim. Para começar, havia coisas pela casa que eu pretendia consertar, terminar de limpar, organizar, melhorar no ano passado. E uma vez que a decoração de Natal já estava toda desmontada e guardada, e eu estava super pronta para mergulhar, para valer nesses projetos, qual era o fato? Que até a presente data, nada tinha sido feito dessa lista. Existia também um monte de bilhetes de agradecimento que eu escreveria imediatamente, antes que ficasse vergonhosamente tarde. No ano passado, dissera que nunca mais eu faria isso. E ainda assim, lá estavam eles. Se eu não desse conta dessa pilha logo, eu teria de começar a tirar pó dela. E as minhas resoluções e novas disciplinas que eu colocaria em prática, pelo menos neste ano, mesmo que isso me matasse. Mas nada tinha acontecido. Praticamente nada aconteceu. Em mais de uma semana nessas áreas da pobre vida patética que arrastei tanto neste novo ano. Em vez disso, o que aconteceu? Tenho estado irritada, frustrada e até chorona. Em vez de recorrer ao Pai em oração, aumentei ainda mais os meus esforços, impulso e determinação para me ajudar em minha busca por progresso nessas áreas. De forma surpreendente, os meus esforços canais para ser produtiva mudaram os meus hábitos e saíram pela culatra. Lá se foi qualquer indício do que deveria ser amável e semelhante a Cristo nas minhas ações e atitudes. Quando penso em compaixão, sempre me recordo de uma expressão normalmente usada nos evangelhos que grudou na minha mente. Na verdade, não consigo me livrar dela, mesmo que eu queira. Ela descreve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em inúmeras ocasiões, Jesus é descrito como sendo movido por compaixão. Essas palavras são precedidas por uma cena em que alguém está em necessidade. Então, são seguidas por algum ato de caridade, bondade e ajuda de Jesus. É verdade que uma imagem vale por 1000 palavras. Então, me acompanhe agora através de alguns exemplos de compaixão que ocorreram nos dias do ministério de Jesus aqui na Terra. Cena 1. A primeira foto sobre a qual queremos investigar foi tirada em Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Jesus estava na estrada. Ele tinha iniciado seu ministério público oficial. Ao curar doentes e expulsar demônios, a sua fama se espalhou, tanto que para onde quer que ele fosse, multidões apareciam.
trazendo consigo aqueles que sabiam que estavam doentes ou possuídos por espíritos malignos. Se você acha que a sua vida é ocupada e frenética e desafiadora e pensa que está comprometida com um ministério sério para pessoas, vai querer notar como os dias de Jesus eram inacreditavelmente cheios. Depois de expulsar um espírito maligno em Cafarnaum, a Bíblia relata que a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Marcos, capítulo 1, versículo 28. Então, depois de ficar com seu discípulo Pedro e curar a sogra deste, a cidade inteira se reuniu na frente da casa de Pedro e trouxeram todos os doentes e endemoniados. Todo lugar onde Jesus ia, as pessoas se lançavam sobre ele com as suas necessidades. Isso é que é desafio, isso que é um caos. Nessa primeira fotografia, Jesus foi abordado por um homem com lepra e fé suficiente em Cristo para dizer: "Se quiseres, pode purificar-me." Versículo 40. As palavras exatas a seguir na Bíblia relatam que Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão e o tocou. Versículo 41. O resultado da compaixão de Jesus e do seu poder, o pobre homem foi completamente purificado da lepra. Ao contrário das pessoas que rejeitavam e se afastavam dos leprosos, Jesus estendeu as suas mãos e tocou esse deplorável leproso. Cena 2. Outro retrato magnífico da compaixão de Jesus está registrado no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 32. Dessa vez não havia leprosos ou estranhos em necessidades. Não eram os próprios discípulos de Jesus cansados e exaustos do ministério. Eles não estavam reclamando e nem pediram nada a Jesus. Mas ele sentiu o seu peso e a sua carência de sossego, descanso e folga. Então, porque turbilhões de pessoas estavam indo e vindo e se reunindo em Cafarnaum, tomou a iniciativa e os incitou: "Acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco." Versículo 31. Mostrando simpatia e empatia por esses homens fiéis, ainda que cansados, o Salvador sugeriu um tempo longe do ministério para o restabelecimento de seus amigos e para lhes dar a oportunidade de restaurar as suas forças. Amo essa cena, que destaca o terno cuidado de Cristo pelos seus discípulos. Ele estava ciente das labutas dos seus discípulos e do preço que lhes foi imposto. Em sua compaixão, bolou um plano que lhes proporcionaria alívio da constância do ministério, descanso para o cansaço e refúgio das massas, sem mencionar a sua própria presença. Isso é maravilhoso. Cena 3. É provável que você possa adivinhar o que aconteceu assim que os discípulos entraram no barco com Jesus e navegaram para o outro lado a fim de desfrutar do tão necessário tempo de descanso e lazer longe das multidões. As massas, cerca de 5.000 para mais, nesse novo lugar reconheceram o grupo. Espalharam a notícia rapidamente, uma multidão correu e se reuniu no lugar para onde eles tinham se retirado. Na verdade, as pessoas foram para lá antes que o barco levava Jesus e os discípulos chegassem. Lá se foi a chance de os discípulos terem um pouco de privacidade e restauração. Versículo 32 e 33. A reação à multidão e às suas necessidades, qual foi? Preparem-se para testemunhar três reações compassivas. Primeiro, lemos sobre a reação inicial de Jesus. Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela. Por quê? Pois eram como ovelhas que não têm pastor. E o que eles fez a respeito dessa condição e necessidade? Começou a ensinar-lhes muitas coisas até que já era tarde. Versículo 34 e 35. Talvez ao contrário de você e de mim, Jesus não tenha ficado aborrecido. Ele não desmoronou porque o seu plano foi contrariado. Não ficou frustrado ou aborrecido com as pessoas e não ficou irritado com essa interrupção. Não,
Ele foi movido por compaixão. As pessoas não tinham um pastor. Então Jesus, o pastor, alimentou o volumoso rebanho com alimento espiritual, ensinando-lhes sobre o reino de Deus. Lucas 9:11. Ele também curou aqueles que precisavam de cura. A seguir, enxergamos compaixão por meio dos olhos dos discípulos. Conforme as horas passavam e o fim do dia se aproximou, os discípulos também tiveram compaixão da multidão. Podemos ouvir o coração nossas palavras ditas a Jesus. O lugar é deserto e já é muito tarde. Mandem-os embora para que possam ir aos campos e aos povoados em redor e comprem algo para comer. Marcos, capítulo 6, do 35 ao 36. Superficialmente, a reação deles pode até parecer áspera, mas a preocupação deles era genuína e precisa. As pessoas tinham vindo de muito longe para estar com Jesus num lugar remoto. Possivelmente largando as suas casas e cidades no impulso do momento quando ouviram que Jesus havia sido avistado aproximando-se da margem. Elas não tinham trazido comida e a escuridão se aproximava. A solução compassiva dos discípulos foi despedir as multidões antes que ficasse escuro demais e mandar as pessoas para casa a fim de poder comer e encontrar um lugar onde passar a noite. Então era a vez de Jesus novamente mostrar compaixão. Ele se voltou para os discípulos que tinham sugerido o plano A. Uma sugestão prática para um grande problema. Manda-os embora. Mas Jesus, sempre o planejador perfeito, apresentou o plano B, B de belo e brilhante. Dai-lhes de comer vós mesmos, versículo 37. É claro que isso era impossível quando você está olhando para um grupo de mais de 5.000 homens, sem mencionar mulheres e crianças que estavam se aproximando do local. Então Jesus operou o impossível, um milagre. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, fornecendo comida suficiente para as pessoas ficarem satisfeitas. E, incrivelmente, sobraram ainda 12 cestos cheios. Versículo 37 ao 44. O modelo de compaixão. Compaixão era a especialidade de Jesus. Como já mencionei, ele era movido por compaixão. Sabemos que a compaixão significa ter piedade da condição do outro. Ser compassivo é ser misericordioso, estar cheio de empatia e misericórdia. A compaixão mostra interesse. Na verdade, ela mostra profundo interesse. Ela ora, ela pensa, ela procura, ela busca ajudar os que estão em necessidade com os que precisam. Faz o trabalho necessário para prover o cuidado, até quando cansado, tarde da noite, a noite inteira. Ela se origina da preocupação genuína com os sofrimentos e os infortúnios dos outros. Ninguém pode se equiparar a Jesus quando o assunto é compaixão. Ele, sendo o Deus encarnado, é o homem mais compassivo que já viveu e andou na terra. Para ele, isso vinha naturalmente, revelando que essa era a sua natureza divina. Ele era perfeito, ainda assim, com a sua compaixão. Felizmente, podemos cultivar a compaixão. Podemos crescer nessa questão do coração. Podemos orar e fazer o propósito de nos interessar mais pelos outros, sentir as suas dores e reagir com uma mistura de piedade e ajuda. Louvado seja Deus, porque podemos esmiuçar e aprender com um álbum de fotos da terra de compaixão de Jesus na palavra viva de Deus. O que sobra em nosso coração e em nossas ações quando está faltando algo tão belo e semelhante a Cristo como a compaixão? Eu sei a resposta para essa pergunta. O que sobra é algo terrivelmente feio. Sem compaixão, vivemos na esfera oposta, uma esfera de frieza e de falta de compaixão. Depois de olhar para o interior, para examinar o meu coração, olhamos para cima. Quando reconhecemos a nossa deformidade pecaminosa
e nos propomos a detê-la, deixamos de lado e ponderamos sobre a beleza e a bondade de Jesus, a sua compaixão. Nós ficamos movidos e envergonhados, e ainda inspirados, instruídos e encorajados por sua absoluta benignidade. Compaixão e interesse marcaram a atitude do Mestre para com os pobres, desafortunados e abatidos. Cristo também mostrou interesse pelos que ministravam ao seu lado. Nós também deveríamos ter essa compaixão equilibrada. Por exemplo, às vezes somos mais rápidos para sentir e expressar a compaixão pelos desafortunados e desamparados do que pelas aqueles que espiritualmente maduros estão avançando na obra do Senhor. Normalmente estamos dispostos a providenciar comida, água, abrigo e dinheiro para os pobres e necessitados. Mas por que esperamos tanto daqueles que são os super-heróis da igreja? Daqueles que esperamos que continuem avançando para fazer o trabalho do ministério? É fácil pensar, eles foram treinados para esse serviço. Eles foram equipados para a longa jornada. Eles não são os mais fortes de todos? Eles sabiam onde estavam se metendo. Então, os que têm mais, se eles não estão cansados, todos nós estamos cansados. Eu sei em primeira mão, pelo tempo do meu marido no ministério, que bênção os poucos atos de compaixão eram para a nossa família. Jim dava tudo de forma plena e alegre e não esperava nada em troca. Esse tipo de compaixão concedida a ele e a nossa família aqui e ali, ao longo do caminho por cristãos sensíveis, era vista como presente de Deus para nós. Você conhece algum missionário a quem possa mimar quando eles estiverem em casa de licença? Você tem condição financeira para oferecer ao seu pastor e esposa uma pernoite num bom hotel? Existe alguém na sua igreja que serve incessantemente, poderia fazer bom uso de um vale-presente, de um restaurante, sendo recarregado e renovado ao mesmo tempo? Para quem hoje você pode estender a mão em compaixão? Uma coisa pela qual oro para fazer diariamente é estar vigilante àqueles em necessidades. Nada tão dramático como um leproso, mas alguém, qualquer um, em necessidade. Tal oração me faz lembrar e portar um coração compassivo, para seguir nas pegadas de Jesus e ter compaixão uns com os outros. Ore comigo. Querido Jesus, enche o meu coração com compaixão e preocupação por aqueles que precisam de ajuda ou em desespero estão. Quebranta o meu coração até que eu consiga enxergar aqueles que da minha bondade podem precisar. Amém. Que a compaixão possa fazer parte das nossas vidas, que nós possamos buscá-la incessantemente com os exemplos de Cristo para conosco, e nós possamos ter o sentimento compassivo em nossos corações, com um olhar sensível ao nosso próximo, sendo ele um desafortunado ou sendo ele uma pessoa ao qual os nossos olhos são pessoas afortunadas, que nossos corações possam estar sensíveis a essas pessoas. Se este livro tem sido bênção na sua vida e você quer abençoar outras pessoas também, que você possa curtir o canal, possa compartilhar esse vídeo, possa ativar o sininho para que possa receber as nossas próximas notificações. E na próxima leitura nós estaremos falando sobre segurança. Que Deus te abençoe e que este livro seja bênção na sua vida e daqueles que te rodeiam. Em nome do Senhor Jesus. Uma mulher que reflete o coração de Jesus. 30 passos para seguir os exemplos de Cristo.
Terceiro dia, compassivo.